Ô pessoal, boa noite, que Deus venha abençoar vocês cada vez mais. Estou aqui no meu estúdio para fazer mais uma montagem, tá? Eu tenho acompanhado o pastor Rodrigo Silva, teórico, viajo muito todo, tá? Da igreja adventista, tá? Gosto muito do conteúdo deles, tá? Eu era contra essa igreja, quando estava em outras igrejas, era contra. Fui ensinado a chamar essa igreja de seita. E não é, eu aprofundoei no estudo com eles, não é isso não, tá pessoal? Vamos ver o pastor, agora não é o pastor Rodrigo Silva não, mas ele vai estar falando aí, ele vai estar falando sobre a verdade do dízimo, como que tem que ser oferta, vamos lá. Hoje, a verdade sobre os dízimos e as ofertas. Esse é um tema polêmico, mas um tema fascinante e necessário para cada um de nós. Prepare o seu coração e pegue a sua Bíblia e também uma caneta. Falar desse assunto é tocar num tema interessante e ao mesmo tempo complicado. Sabe por quê? Primeiro porque é bíblico, então é muito interessante. Complicado porque nos nossos dias, pastores, igrejas, denominações, religiões, essas pessoas, muitas delas, têm feito mau uso do dízimo e têm explorado a fé de tantas pessoas. Ou seja, muitas igrejas e muitas denominações e outras religiões têm transformado os seus templos e as suas reuniões em verdadeiros pontos comerciais. Hoje, quando você diz assim, eu sou um pastor, as pessoas olham pra gente e pensam assim, tem muito dinheiro, hein? É rico, tá pegando dinheiro dos membros da igreja. Se você compra um carro, algumas pessoas dizem, tá vendo? Comprou o carro com o dinheiro dos irmãos. E assim vai. Por esse motivo e por outros, tocar nesse assunto é um desafio, mas é necessário para que não fique nenhuma dúvida em sua cabeça. Está preparado? Então vamos continuar e vamos abrir a Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 24 e o versículo 1, que diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Você notou isso? A Bíblia fala assim, que tudo que existe pertence a Deus. Ou seja, quando você vê uma cadeira, uma mesa como essa, quando você vê uma estante, um carro, um avião, um celular, um telefone, outro qualquer, ou quem sabe um laptop, ou até mesmo outros objetos como microfones, etc, etc e tal, todas essas coisas só existem porque Deus criou os céus e a terra. E todos esses produtos, eles vêm ou da terra, ou da árvore, de alguma criação de Deus. Então tudo que existe só existe por causa de Deus. Se Deus não houvesse criado os céus e a terra, as coisas que nós temos aqui não existiriam. Então saiba que tudo pertence a Deus. E quando você vai para 1 Coríntios 3, 16 e 17 e 1 Coríntios 6, 19 e 20, você vai perceber que você mesmo não é de você. Ou seja, você não é dono de si próprio. Até o seu corpo, até a sua vida, até você pertence a Deus. O homem não é dono de nada. Deus é o dono de tudo. E se Deus é o dono de tudo, como diz o Salmo 24, é importante agora entender por que ele pede o dízimo. Por que ele pede as ofertas. É o que vamos ver agora no livro de Malaquias, capítulo 3, versos de 8 a 11. Itaú Uniclass, para você chegar lá. Pronto, Malaquias 3, de 8 a 11. Esse texto a gente vai ler devagar, vamos ler verso por verso e vamos parar um pouco para considerar, comentar cada um dos versos. Tenha em mente que tudo pertence a Deus. Agora vem Malaquias 3, verso 8, que diz assim: Roubará o homem a Deus? É uma pergunta. Bom, veja só, se esse objeto aqui, esse pequeno suporte de vidro, não pertence a mim, pertence a uma outra pessoa, e se eu pegar isso e levar para minha casa, eu estou roubando, não estou? Claro que sim. Se essa Bíblia não pertence a mim, mas pertence a uma outra pessoa, e se eu a tomo e levo para casa, estou roubando. O Salmo 24 diz que tudo que existe pertence a Deus. Então, tudo aquilo que você toma posse de maneira ilegal, você está roubando, está sendo desonesto. E aí vem Malaquias 3, verso 8, e fala assim: roubará
o homem a Deus? É a pergunta. E a resposta está no mesmo versículo. Diz assim: todavia vós me roubais, e ainda dizeis, em que te roubamos? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Sabe por quê? Tudo que existe foi feito por Deus e pertence a Ele. Deus dá tudo para você. Ele só pede fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, Ele pede só uma pequena parte do tudo que Ele dá para você. Deus dá tudo e pede somente a 10ª parte, ou seja, o dízimo. Lembre-se o seguinte, o dízimo é a 10ª parte. Agora, as ofertas não têm uma porcentagem. As ofertas, você escolhe, você decide quanto você quer dar. Quer dar 1, 5, 30, 100, 500, 1.000, 10.000, 1 milhão. Oferta é algo que você decide. Agora, o dízimo não. O dízimo já está dizendo, a palavra já está dizendo. É a 10ª parte daquilo que você ganha, do seu bruto. Entendeu? Por isso, a Bíblia faz a pergunta, roubará o homem a Deus? Quando você retém o dízimo, você está roubando a Deus, porque o dízimo não pertence a você. O dízimo pertence a Deus, e as ofertas também. Veja o que diz o versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Ou seja, não devolver o dízimo e não dar oferta é como se estivesse roubando a Deus, e diz a Bíblia, e a maldição virá. O que é a maldição? É justamente a ausência da bênção de Deus. Olha o verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Aqui tem duas coisas importantes. A primeira é quando ele fala, trazei os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro é a tesouraria da igreja. A casa do tesouro é o lugar apropriado, o lugar legal para que se administre esse dinheiro. O dinheiro não é seu, não é meu, não é do pastor, não, o dinheiro é de Deus. E por isso diz, trazei os dízimos à casa do tesouro, ou seja, a tesouraria da igreja, onde pessoas idôneas, sérias e sinceras, então administram esse dinheiro. E qual é o propósito do dízimo? O próprio texto diz, provai-me nisto, e ele antes fala assim, para que haja mantimento na minha casa. O propósito do dízimo é para que haja mantimento na casa de Deus. Esse mantimento não é o mantimento literal, não é o arroz, o feijão, não é a salada, não são os legumes. Esse mantimento nada tem a ver com a comida. Esse mantimento é espiritual, é o alimento espiritual. Quando Deus fala trazer os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, significa para que haja mais pregadores, para que haja mais bíblias, para que haja mais missão, para que haja mais evangelização. Ou seja, Deus quer que o dízimo seja usado para pregação, para levar o alimento, para alimentar o rebanho, para fortalecer as pessoas, para ganhar mais almas para Jesus. Por isso que ele fala, para que haja mantimento na minha casa. Ficou claro para você? Então ele fala, tragam os dízimos para que haja mantimento na minha casa. E Deus fala assim, provai-me nisto. Você traz os dízimos e você pode fazer uma prova comigo. Você vai ver, eu derramarei bênçãos sem medidas sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde e assim por diante. E as bênçãos de Deus, elas são apresentadas aqui no verso 11, nos versos 11 e 12. Ouça o verso 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão de bem-aventurados. Ficou claro para você? O dízimo é usado estritamente para pregar o Evangelho. Por isso que eu estou aqui pregando para você. Por isso que estamos fazendo esse material. E esse material que estamos preparando não é um material para sair por aí comercializando e vendendo. Esse material é um material evangelístico. A igreja patrocina o material e nós entregamos para as pessoas gratuitamente. Porque é para isso a pregação do Evangelho. Ficou claro para você? Então a palavra de Deus vai deixando claro tudo isso. E para confirmar tudo aquilo que nós já analisamos, eu quero chamar a sua atenção para o livro de Ageu. Ageu capítulo 1, verso 6 e Ageu 2, verso 8. 1 verso 6 fala, tendes semeado muito
e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Ou seja, não ser fiel a Deus, não devolver os dízimos a Deus, é roubo. E aí a Bíblia fala, o seu dinheiro não será abençoado. É como você receber o dinheiro e colocar num saco furado. Entendeu? É como comer e não saciar. É como tentar e não conseguir ser feliz. Devolver o dízimo significa entregar a Deus o que é de Deus. 90% fica para você e 10% vai para a pregação do Evangelho. Tá bom? Ficou claro? Ok, agora veja o que diz Ageu 2, verso 8. Ele fala assim, a palavra de Deus fala assim, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, toda a riqueza, tudo que tem nesse mundo pertence a Deus. Agora, aqui entre nós, você acha que Deus precisa de dinheiro? Claro que não. Deus precisa de ouro, prata e essas coisas? Lógico que não. E por que ele pede para devolver o dízimo? Por duas razões. Por que ele pede para dar a oferta? Por duas razões. A primeira razão, ele pede isso para você, para que você não seja uma pessoa egoísta, para que você não fique aí o tempo todo focado e apegado a essas coisas materiais. Devolver o dízimo é uma preparação para o céu, é uma maneira de ser humilde, de partilhar o que você tem. E lembre-se que o dízimo não é seu, o dízimo é de Deus. Mesmo assim, tirar a 10ª e entregar para a obra de Deus é um desafio para muitas pessoas. E Deus pede o dízimo não porque ele precisa do seu dinheiro, mas porque você precisa ser uma pessoa generosa, uma pessoa obediente e fiel para entrar no reino dos céus. E o objetivo número 2 é para que você participe da pregação do Evangelho. Entendeu? É uma bênção. Vale a pena. Bom, eu vou falar mais sobre isso, mas eu quero sentar aqui na minha cadeira e eu quero falar um pouquinho mais sobre esse detalhe. Veja só, Jesus disse, o Evangelho tem que ser pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu pergunto, você consegue ir a Beirute para pregar? Não. Você consegue ir ao Egito para pregar? Não. Você consegue ir no Oriente Médio pregar? Não. Você consegue ir, por exemplo, na janela 1040, nos países asiáticos para pregar? Não. Você consegue ir no próprio Brasil para outros estados pregar? Também não. Então, veja, quando você devolve o dízimo e quando você dá a oferta, Deus vai usar esse recurso para que mais pessoas sejam enviadas para os campos missionários para levar esperança. Vou te dar uma informação. Você sabia que o Brasil e a América do Sul, a região onde nós trabalhamos, você sabia que estamos enviando para o Oriente Médio 25 missionários que serão patrocinados exclusivamente pela igreja na América do Sul? Antigamente, os missionários vinham todos dos Estados Unidos ou da Europa. Hoje, o Brasil e a América do Sul estão exportando missionários. Nós estamos enviando missionários para o mundo. E como é possível fazer isso? Por causa da fidelidade das pessoas, a fidelidade dos dízimos. Quando você devolve o dízimo e dá a sua oferta, você está ajudando a pregar o Evangelho e apressando a volta de Jesus. E aqui vai uma outra coisa importante, para que você realmente entenda. Eu sou pastor. O meu salário vem do dízimo, ok? Por isso, o pastor adventista não pode ter um ganho paralelo. O pastor adventista não pode ter um caixa 2. Por exemplo, eu já gravei vários DVDs. E esses DVDs, se eu fosse ganhar 10 centavos ou 50 centavos de cada um deles, eu estaria financeiramente rico. Mas nós não fazemos isso. Todos os DVDs que eu gravo, eles são da igreja para a pregação do Evangelho. Porque a igreja já me paga um salário para eu ser pastor 24 horas. Então o pastor adventista, ele não pode ter um ganho paralelo. Ele tem um salário para ele ser pastor e produzir materiais para a pregação do Evangelho. E além disso, eu quero dizer para você que todo pastor adventista devolve o dízimo. Ou seja, o pastor recebe um salário do dízimo e ele devolve o dízimo. Entende? Isso é interessante você saber.
Porque às vezes as pessoas pensam, não, o pastor recebe, mas por isso mesmo. Não. Quando o pastor recebe um salário, então aquilo é o salário dele. E daquele salário ele tira o dízimo e devolve para a pregação do Evangelho. A igreja adventista é uma igreja séria, bem organizada. As finanças dessa igreja são muito bem conduzidas. E por isso, você pode crer na palavra de Deus. Seja fiel. E se um dia ou outro alguém for infiel ao administrar o dízimo, a culpa não é sua. A culpa é de quem administrou erradamente. Seja fiel e Deus vai te abençoar. Faça a sua parte e Deus vai te abençoar. Amém? Eu quero então perguntar a você. Está disposto a devolver o dízimo? Então procure a igreja adventista do sétimo dia mais perto da sua casa e diga ao pastor, pastor, eu quero devolver o dízimo. Me orienta, o que eu devo fazer? E o pastor vai te orientar. Pastor, eu quero dar uma oferta. O pastor vai te orientar. E lembre-se, tudo isso é para a pregação do Evangelho. Parabéns por sua decisão. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por nos orientar sobre os dízimos e as ofertas. Abençoa essa pessoa que a partir de hoje também será um dizimista e também será um ofertante. Eu o entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Aí, pessoal, gostei demais, tá? É que o estudo do filé mostrando maravilha para vocês. Fique com Deus, tenham uma boa noite aí. Eu gostei de ter acompanhado a pregação deles, do Rodrigo Silva, do pastor. Eu fico 2 horas e meia, até quase 3 horas, assistindo o culto. Fique com Deus, abraço, gente.